Eu estava aqui no Cali e saí daqui pela tarde com uma pressão psíquica muito grande, mas eu não consegui identificar por que estava pesado. Mas cheguei em casa, fiz o meu processo meditativo para entrar legal na meditação mundial e deixei isso para lá, toda essa sensação. Mas eu cheguei na terça-feira, dia 21 de manhã aqui no Cali, e após a prática de Neikun, que a gente realiza às 7 horas da manhã, eu novamente senti aquela mesma pressão psíquica e não estava entendendo por quê. Eis que consegui perceber. Existiam algumas pessoas, alguns espíritos, foi percebido por mim 6 que estavam querendo conversar, estavam querendo dialogar comigo. E aí, naturalmente, eles falando nos meus ouvidos e eu, por insensibilidade, não consegui perceber no dia anterior, percebi apenas na terça-feira, vi o que é que estava gerando aquela pressão psíquica e marquei um momento para dialogar com eles, porque eu precisava pedir auxílio dos meus amigos espirituais, mentores, porque eu não sabia o que conversar com eles, o que eu ia responder, o que eles iam me solicitar, mesmo sabendo que aqui no Cali os mentores estão sempre disponíveis, mas eu precisava marcar esse horário, porque a minha conexão com eles assim não é tão perfeita, então eu preciso estabelecer e estreitar esses laços. 1 hora depois, sentei para conversar com todos como eles tinham me solicitado. E os mentores ainda falaram que era comigo que eles queriam conversar. Eu não podia terceirizar a conversa para eles, até porque eles não tinham acesso naquele momento. Mas nessa nossa conversa eu percebi que todos eram pessoas que tinham instrução quanto à vida pós-túmulo ou a vida após a morte, sabiam da existência da pluralidade das vidas, só que acharam muito estranho porque eles estavam perdidos. Ninguém, após o desencarne deles, veio para dar um direcionamento, para buscar e levar eles para alguma cidade astral, e as cidades astrais que eles tinham acesso, eles achavam muito estranho porque eles não conseguiam adentrar. Não se sentiam bem naquele lugar e então voltavam para a superfície do planeta. E naquele momento ali, a única coisa que eu pude fazer é perguntar para os mentores o porquê que isso estava acontecendo, já que eu não sabia. Os mentores me comentaram que era porque eles ainda cultivavam algumas vicissitudes, alguns, entre aspas, defeitos, que precisavam ser olhados para que eles pudessem entrar nessas cidades astrais. Essas cidades ficavam no umbral superior e elas eram protegidas ao seu entorno por um magnetismo, e esse magnetismo não permitia com que, por exemplo, um orgulho muito forte passasse pelas fronteiras dessa cidade. E essas pessoas carregavam ainda consigo um pouco de um orgulho forte e não tinham acesso à cidade. Então elas precisavam voltar aqui para a superfície do planeta para dar uma resolução àquilo que elas estavam cultivando. Algumas delas eram com pessoas da sua família e outras com conhecidos, com vizinhos. Quando eu falei isso, que elas precisavam perdoar algumas questões para então irem mais livremente, 4 delas aceitaram numa boa, mas 2 se recusaram. O orgulho tomou conta e elas ficaram até muito brabas. As 4 que aceitaram foram encaminhadas para essas suas residências, para as casas vizinhas, para realizar esse procedimento, ou de simplesmente externar em palavra aquele perdão, ou de auxiliar as pessoas da casa, não sei, fluidificando uma água, ou orando por aquelas pessoas que elas tinham algum conflito. O que aconteceu depois eu não sei, aí os mentores cuidaram desse processo, mas a chave aqui desse nosso relato é dizer que, para que a gente tenha acesso também, mesmo que ainda em vida, às cidades astrais, nós precisamos estar o mais puros possível. Nós precisamos estar comprometidos com o nosso crescimento pessoal. Não é porque a gente não gosta de alguém, que nós temos orgulho e a mente fechada para algumas coisas, que a gente tem que continuar assim. Não. Para conseguirmos acessar as verdades maiores do universo, é necessário que a gente deixe para trás alguns preconceitos, que a gente nos remolde, que a gente nos transforme por dentro e nos abra para receber o que a vida tem para nos oferecer de melhor.